Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado, que você tenha um dia muito abençoado, ou que você tenha tido um dia muito abençoado, dependendo aí do horário que você está ouvindo. E hoje a gente para meditar, o nosso ponto de partida é o livro de Provérbios. A gente começa pelos versículos 11 e 12 do capítulo 3, e aqui a gente encontra sábias palavras, que nos lembram do propósito de Deus por trás dos desafios que a gente tem que encarar todos os dias na vida. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte: Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrige, pois o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai corrige o filho, a quem ele quer bem. Amém? Então, esses versículos, eles nos convidam a encarar as dificuldades da nossa vida, não como meros dias difíceis, mas como oportunidades a gente poder crescer um pouco mais, a gente se tornar gente melhor do que a gente foi ontem. E Deus, ele é sim um Pai amoroso que nos disciplina para o nosso próprio bem, assim como pais disciplinam seus filhos. E quem é pai aqui sabe muito bem como isso funciona. Quando a gente vai lá para o livro de Salmos, lá no versículo 67 do capítulo 119, o texto ele diz bem assim, ó: Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo a tua palavra de perto. Então, muitas das vezes, é justamente nas provações que a gente passa pela vida que a gente se volta para Deus, que a gente aprende a valorizar a sua palavra como nunca antes. E Jesus, ele usou também a parábola lá sobre a videira, para ilustrar também esse princípio. O texto diz assim, ó: Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Está escrito lá no livro de João, lá nos versículos 1 e 2 do capítulo 15. Então as podas dolorosas, elas têm sim um propósito: remover o que é improdutivo para que a gente possa dar ainda mais frutos. Então quando a gente passa por tempos difíceis, meu irmão, frequentemente a gente questiona, o porquê da gente estar passando por isso, vivendo isso, por que isso está acontecendo exatamente comigo. Mas a perspectiva bíblica, ela nos lembra que Deus, ele tem um plano maior, ele tem um propósito maior. Ele vai moldando o nosso caráter, para nos conformar à imagem de Cristo. É isso que nos ensina lá no livro de Romanos, no capítulo 8. Então, como o fogo, purifica o ouro, as provações da vida, elas refinam a nossa fé, removendo ali todas as escórias do orgulho, do egoísmo, da confiança em nós mesmos, e elas nos ensinam, a depender unicamente de Deus e a valorizar, sim, o que é eterno sobre o que é passageiro. Por isso que a gente não pode desprezar, diante dos desafios da vida, mas que a gente possa reconhecer neles a mão amorosa de Deus trabalhando em nós e por nós, que a gente possa se render, sim, à disciplina de Deus, certos de que Ele é o oleiro, soberano, que molda as nossas vidas, como barros, como vasos de barros, que nós somos, e que a gente possa responder às correções de Deus, do Senhor, com gratidão, que a gente possa crescer em paciência, perseverança, em intimidade com Ele, que a gente possa buscar cada dia mais a presença dEle, seja em oração, seja na leitura da palavra. E assim como o jardineiro, ele poda para obter ali frutos melhores, o nosso Pai Celestial, ele nos disciplina, sim, porque Ele nos ama, Ele deseja que a gente possa ser gente melhor do que a gente foi ontem, e que Ele possa gerar em nós, assim, gente mais madura na fé. E para a gente fechar a nossa reflexão de hoje, eu quero ler com você o versículo 12 do Salmo 94, e ele diz bem assim, ó: Feliz é aquele a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Amém? Que a gente seja grato todos os dias a Deus, que não nos abandona aí a nossa própria sorte, mas que gentilmente Ele nos conduz pelos caminhos da vida que produzem vida, que a gente possa guardar isso no nosso coração, que produza bons frutos no teu. Amanhã, se Deus permitir, a gente retorna aqui para poder meditar mais um pouquinho na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida. Se abençoa a tua vida, abençoe também a vida de alguém. Que Deus abençoe ricamente você, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.